Agora a gente vai trabalhar alguns conceitos de operações com limites. Dado alguns limites, a gente vai saber como que a gente pode operar entre eles, de maneira geral. Então sejam f e g duas funções que pegam um valor x no domínio D e devolvem nos reais. E eu tenho essas duas condições U e 2, que dizem que o limite de f de x, quando x tende ao ponto P, é f, e o limite de g de x, quando x tende ao mesmo ponto P, é g. Bom, tendo essas relações aqui em cima, a gente pode chegar em outras relações com esses limites. Eu enunciei elas em A, B, C e D. A propriedade A diz que o limite da função, da soma ou subtração das funções f e g, quando x tende ao mesmo ponto P aqui, é igual à soma ou subtração, respectivamente, dos valores limites f mais ou menos g. A propriedade B diz que quando o limite da função f vezes g de x, de novo, quando x tende a esse mesmo ponto P, é igual ao produto dos limites f vezes g. Minha propriedade 6 diz que o limite da divisão das funções f sobre g de x, quando x tende ao ponto P, é igual a f sobre g, mas com uma ressalva. G tem que ser diferente de zero, já que não existe divisão por zero. E por fim aqui a propriedade D diz para a gente que o limite do módulo de f de x, quando x tende também a esse ponto P, é igual ao módulo de f. Vamos agora demonstrar o item B das nossas propriedades, que diz que o limite do produto das minhas funções vai ser igual ao produto dos limites. Bom, as condições que a gente tem são 1 e 2 aqui. Limite de f de x com x tendendo a p é f, limite de g de x com x tendendo a p é g. E lembrando da definição de limite. A ideia do limite é a gente aproximar o valor de uma função o tanto quanto eu queira de um certo valor, desde que eu restrinja suficientemente o meu domínio. Então, vamos lá. Aqui, eu quero aproximar o valor de f de x de f. E para isso eu tenho que restringir o meu domínio, aproximar o valor de x do valor de p. Da mesma maneira, eu tenho que, como eu quero aqui aproximar g de x de g, para isso, para aproximar o quanto eu quero, eu devo restringir aqui o p para ficar cada vez mais, o x para ficar cada vez mais perto de p. Escrito de maneira matemática isso, vai ficar da seguinte maneira. Dado um epsilon' maior que zero, que é o quanto eu quero aproximar f de x de f, dado esse valor, eu devo saber que existe um delta 1, um valor muito pequeno, tal que a distância de x a p sendo menor do que delta 1, implica no valor de f de x tendo uma distância de f menor do que epsilon'. Da mesma maneira aqui embaixo, dado um epsilon duas linhas maior do que zero, eu sei que deve existir um delta 2 maior do que zero. Aqui em cima o delta 1 é maior do que zero também. Tal aqui também, se a distância de x a p for menor do que delta 2, então isso vai implicar novamente na distância de g de x a g ser menor do que o valor epsilon duas linhas, que é o quanto eu quero aproximar essa função de g. Então, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui e análogo aqui embaixo. Eu apenas escrevi de uma maneira matemática. Isso aqui, esse símbolo, limite de g de x, x tendendo a p igual a g, escrita de uma maneira matemática, é isso aqui. Eu quero aproximar minha função tanto quanto eu quero de epsilon duas linhas, aqui a distância de g a g, e para isso eu tenho que restringir, eu tenho que achar um delta 2
que seja maior do que zero e que a distância de P do x ao P tem que ser menor do que ΔH2. Como essas duas condições eu sei que são válidas, então eu sei que existem ΔH1 e ΔH2, tais que eu consigo aproximar as minhas funções tanto quanto eu queira. E agora vai ser uma sacada que a gente vai ter para provar o item B. É o seguinte, vamos pegar o valor mínimo entre ΔH1 e ΔH2. Se para todo valor que x estiver próximo de P menor do que ΔH2, por exemplo, eu sei que isso aqui é verdadeiro. E para todo valor de x que estiver próximo de P, numa distância menor do que ΔH1, isso aqui também é verdadeiro. Então, se eu pegar o mínimo de ΔH1 e ΔH2, vamos supor, por exemplo, que seja o ΔH1. Eu sei que essa condição vai ser verdadeira, porque vai ser menor do que ΔH1. E se ΔH1 for menor do que ΔH2, essa condição também vai ser verdadeira se eu colocar um ΔH1 aqui, em vez de ΔH2. Porque ele vai estar numa distância menor do que ΔH2, ou seja, com certeza essa condição também vai ser válida. Então, sabendo que dado essas duas condições, isso aqui e isso aqui são válidos para o mínimo entre ΔH1 e ΔH2, que eu vou chamar de delta mesmo, eu vou trabalhar agora como provar o teorema da letra B. Então aqui, partindo, como eu tinha dito há pouco tempo, delta, eu tomei um valor delta sendo o mínimo entre ΔH1 e ΔH2. Eu quero agora provar que, à medida que eu aproximo x de P, à medida que eu restringo meu domínio, eu posso aproximar minha função f vezes g de x de f vezes g o tanto quanto eu queira. Então, vamos lá. Eu tenho isso aqui. Eu quero chegar que isso aqui seja menor do que um epsilon dado. Vamos provar isso aí agora. O que eu vou fazer aqui vai ser somar um zero, né, dentro desse módulo. Como assim somar um zero? Eu vou somar e subtrair o mesmo valor dentro do módulo, que é f de x vezes g. Vou escrever aqui agora então. Isso aqui vai ser igual, aqui embaixo, f vezes g de x igual já está, menos f de x vezes g mais f de x vezes g menos, aqui em cima já está f vezes g. Reparem aqui que isso que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa que está escrito aqui em cima. Porque eu subtraí e somei o mesmo valor. Isso aqui é como se eu pudesse apagar essa parte aqui. Ficaria só isso e isso como aqui em cima. E, pela desigualdade triangular, eu posso separar uma soma dentro de um módulo em soma de vários módulos e dizer que isso é menor ou igual a isso aí. Vamos lá. Eu vou escolher separar aqui convenientemente essa parte dessa aqui. Vamos lá. Eu sei que isso aqui então vai ser menor do que um módulo de f vezes g de x menos f de x vezes g. Fechei o módulo, agora eu vou pegar essa outra parte e colocar dentro do módulo também. Módulo de f de x, g menos f g. Bom, eu tenho aqui agora essas duas componentes. O que eu vou fazer vai ser colocar em evidência, nesse caso, o f de x e, nesse caso, o g. Vamos ver como é que fica. Isso aqui vai ser igual, colocando em evidência aqui, f de x vezes, módulo de f de x vezes, no caso aqui, g de x menos g. Apenas coloquei em evidência. E aqui também, mais, coloquei em evidência o g. Módulo de g vezes f de x menos f. Eu tenho agora essas duas componentes aqui. Daquelas minhas duas propriedades 1 e 2, lá do limite sendo igual, do limite de g sendo g, do limite de f de x sendo f quando x tende a p, eu sei que isso aqui vai ser menor do que um epsilon duas linhas, e isso aqui vai ser menor do que um epsilon linha se essa condição aqui for satisfeita. O que é satisfeito? A gente sabe das condições 1 e 2 que elas são satisfeitas. Então, eu posso escrever
que isso aqui vai ser menor do que módulo de f de x vezes epsilon duas linhas, mais módulo de gzão vezes epsilon linha. Então tem aqui que se eu tomar um delta, sendo mínimo de delta 1 e delta 2 que a gente tinha visto, e aproximar o meu x do p numa distância menor do que delta, uma distância suficiente, eu chego que o módulo aqui da minha função f vezes g de x se aproxima de f vezes g, o tanto quanto eu queira. Mas por que o tanto quanto eu queiro? Para isso agora eu vou usar algumas táticas aqui de transformação desse epsilon duas linhas e desse epsilon linha. Sabendo aqui, então, que se isso acontece, essa componente aqui vai ser menor do que módulo de f de x vezes epsilon duas linhas, mais módulo de g vezes epsilon linha. Chegando agora aí no final da nossa linha de raciocínio, eu tenho que, se eu tomar delta, o mínimo entre delta 1 e delta 2, e aproximar x de p de uma distância menor do que delta, eu tenho como garantia de que essa componente, a distância, esse módulo aqui que representa a distância de f vezes g de x e f vezes g vai ser menor do que essas duas componentes aqui. Sendo que eu sei que epsilon duas linhas e epsilon linha são dados. Ou seja, eu posso escolher eles. E módulo de g é uma constante, um valor fixo. Já módulo de f de x pode variar. Só que eu vou mostrar aqui agora que mesmo variando, o módulo de f de x nas redondezas de p tem um valor máximo. Um valor que ele não pode ultrapassar. Então, vamos mostrar isso. Eu sei que se eu tomar delta, aqui mínima entre delta 1 e delta 2, a componente f de x se aproxima de f tanto quanto eu queira. Ou seja, a distância de f e f de x é menor do que epsilon', que foi o que eu escrevi aqui embaixo. F de x vai ser menor do que f mais epsilon', que vai ser, aqui está mais essa distância, e vai ser maior do que f menos epsilon', menos a distância, né? Ou seja, se eu tivesse aqui um eixo y cartesiano e minha função o f tivesse aqui, f mais epsilon' e f menos epsilon' estaria aqui. Ou seja, essa distância entre f de x e f seria menor do que essa distância aqui. Então, tendo isso aqui como garantia, já que isso acontece, eu posso tomar um valor m como sendo o máximo do módulo desses dois caras aqui, que são esses dois aqui. Ou seja, se eu tomar m o máximo desses caras, eu tenho como garantia de que f de x vai ser menor do que m e maior do que menos m. Então, beleza, eu sei que aproximando x de p de uma distância menor do que delta, essa relação ocorre. Em outras palavras, isso aqui pode ser escrito, isso precisa de noções de módulo, né? Como módulo de f de x menor do que m. Bom, então eu mostrei aqui que a minha função f de x, o módulo dela, se eu me aproximar das redondezas de p, assume o valor limite. Não pode ultrapassar o valor de m. Então, voltando aqui agora para essa parte. Vamos provar que isso aqui é menor do que um epsilon dado. Então, beleza. Vamos pegar aqui dado um epsilon maior do que zero, quanto eu quero aproximar esses dois caras. Vou tomar epsilon duas linhas, já que ele é dado, eu posso escolher ele da seguinte maneira. Epsilon duas linhas vai ser igual a esse epsilon aqui, dividido por 2 vezes m, e epsilon', esse cara aqui, como ele também é dado, eu vou tomar ele como esse mesmo epsilon aqui, dividido por 2 vezes o módulo de g que já está aqui. Então, eu vou tomar isso aqui, trocando os meus epsilon duas linhas e epsilon', eu sei que isso aqui vai ser igual a módulo de f de x vezes isso e módulo de g de x vezes isso. Substituindo aqui agora, vamos lá, módulo de f de x vezes epsilon duas linhas
mais módulo de gzão de x vezes epsilon. Aqui corto o meu gzão, módulo de gzão. E como eu sei que esse cara é maior do que esse, se o denominador é maior que o numerador, o valor inteiro aqui vai ser menor. Então, isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que dá epsilon. Então, agora finalizando de vez mesmo, eu provei aqui que dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Então, se eu aproximar x de p em uma distância menor do que delta, o meu valor de f vezes g de x se aproxima de f vezes g de uma distância menor do que epsilon, que eu mesmo escolhi. Isso é a mesma coisa do que falar que limite de f vezes g de x, quando x tende a p, é igual a f vezes g de x. Portanto, está provada a propriedade B.